Boa noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer a gente estar podendo retornar aqui na casa e encontrar os amigos, né? Que são muitos, graças a Deus, né? A gente está podendo não só rever, como compartilhar um pouco do que a gente estuda, do que a gente aprende. O tema de hoje, que nós vamos falar, atmosfera espiritual, ele foi tema de uma palestra na nossa casa algum tempo atrás, de um companheiro nosso, e eu achei muito interessante o tema para a gente poder também compartilhar com vocês, né? Para que a gente possa tomar um pouquinho de ciência do que nos acontece. Atmosfera espiritual. O que é atmosfera, gente? Se a gente for imaginar a atmosfera da Terra, ela é a porção de ar, de gases, né, que se encontram ao nosso redor. Né? Isso falando de uma coisa física, química, de ciência. E atmosfera espiritual. O que seria então? Seria as energias, as influências que nos envolvem enquanto espírito. Mas por que só enquanto espírito? Então, fisicamente, eu não sou envolvido pela atmosfera espiritual? Sim, lógico. Afinal de contas, nós somos um espírito ocupando um corpo, né? Então, nós estamos sujeitos a essa atmosfera. Esse assunto, né, a gente vai encontrar em vários lugares na literatura espírita, né? Mas a gente toma por base, normalmente, os livros, né, do Allan Kardec. Mas esse tema especificamente, ele é tratado na Revista Espírita de maio de 1867, tem uma matéria extensa sobre ele, né? Mas a gente vai ver que não é difícil entender. Tá? Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos que estavam auxiliando a codificação: os espíritos nos influenciam? Ou têm influência sobre nós? Eles respondem: sim, muito mais do que imaginam. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Né? Isso quer dizer que nós estamos, encarnados ou não, rodeados de outros espíritos. E quem são esses espíritos que nos acompanham, nos rodeiam? Aqueles com os quais nós nos simpatizamos, aquele com os quais nós compartilhamos energia, nós compartilhamos sentimentos, nós compartilhamos atitudes. Então, esses espíritos outros que nos acompanham, eles só nos acompanham porque nós assim o permitimos. Quem são essas companhias? Boas ou ruins? Depende do nosso próprio estado de espírito. Né? E muitas vezes a gente fica pensando, isso é um tema assim tão difícil, né? Nossa, eu tenho que fazer muitas coisas extraordinárias para me cuidar, para me vigiar. Né? E a gente não sabe o que é que está acontecendo. Né? Não identifica onde é que nós estamos errando. Quando nós estamos encarnados, nós mascaramos os nossos sentimentos, nós mascaramos as nossas atitudes. Mas quando a gente está do outro lado, não tem como esconder. E nós estamos a todo momento transitando deste para o outro lado. Mas eu não passo para lá só quando eu morro, quando eu desencarno. A gente tem um desencarne diário. Né? Todo dia, quando a gente dorme, a gente tem um desencarne.
Mas eu morro todo dia? Não, desencarne parcial. Eu vou e volto. Né? Então não tem como se esconder das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente faz, das atitudes que a gente toma. Daquilo que vai dentro do nosso coração e dentro do nosso pensamento. Né? E aí a gente vai se deixando envolver por essa atmosfera. Né? Os bons espíritos, eles têm tempo para ficar atrás da gente a todo momento? Não. Mas bons espíritos quer dizer só espíritos de luz, espíritos adiantados? Não. Bons espíritos são todos aqueles que têm boa vontade, que fazem coisas boas, que tomam atitudes boas. E são eles que nos acompanham. Ou a gente está acreditando que nós temos um merecimento suficiente para estar acompanhado com o espírito de luz. Né? A gente está com os dois pés na lama, né, gente? Não é nem um só, tá os dois. Né? Quando muito, um amigo que possa dar uma forcinha para a gente é de bom tamanho já. Mas, se a gente não pode a todo momento estar acompanhado dos bons espíritos, a gente tem que, pelo menos, tentar evitar a companhia dos ruins. Né? E como é que a gente faz isso? Com as nossas atitudes, né? Muitas vezes a gente se deixa levar e a gente se engana achando que está fazendo as coisas direito, né? Nosso amigo, na palestra dele, ele citou vários exemplos e eu gostaria de transmitir com exatidão para vocês, embora não vou conseguir, tá? Eu me baseei na palestra dele para trazer para vocês. E ele citava um exemplo para a gente de uma pessoa muito bonita, aqui encarnada, né? Lindíssima, invejada, né? Só que quando ela dormia e ela se emancipava parcialmente, a aparência dela era de uma bruxa, de uma pessoa totalmente desfigurada. Mas como é que pode? Qual aparência é a correta? A outra, né? Porque lá não dá para esconder. Aqui, quando a gente encarna, a gente está bonitinho, na medida do possível, né? Está bonitinho, está escondido dentro do corpo. Mas o nosso espírito carrega todas as marcas que a gente tem. E quando a gente se depara frente a frente com a pessoa aqui, a gente não consegue identificar. Né? A gente precisa enxergar o outro lado. Mas todo mundo consegue enxergar o outro lado? Fisicamente, não. Quando a gente vai num ambiente que não tem as energias com as quais a gente tem uma conexão, como é que a gente se sente? Mal. Mal. Ou, Ao contrário. muito bem. Vai uma energia boa e você está mal, com a sua energia gerada em você próprio, então dá um impacto, né? Exatamente. E quem que gera a energia do lugar? Quem está no lugar. Isso, muito bem. Quem está no lugar? Então, muitas vezes, nós não paramos para raciocinar se nós temos condição de ir a determinado lugar ou não. A pergunta é, se eu for a esse local, eu vou sair de lá do jeito que eu entrei? Se você for sair pior, não vá. Não vá. Ou se prepare muito bem para sair bem de lá, né? Essas atitudes que a gente vai tomando, a gente vai desenvolvendo com a nossa vida, a gente vai aprendendo, né? Devagarinho.
Não é assim do dia para a noite. Um outro caso que ele relatou para a gente, e esse aqui, né, casa espírita é fogo, né, gente? Nossa Senhora, olha, espírita tem história para contar pior do que bêbado, viu? Olha, né? Então disse que tinha assim uma amiga dele, médico, não é minha amiga não, é dele, viu? Ah, eu não sei dessa história não, foi ele que contou. Então, ela trabalhava na reunião mediúnica da casa espírita, né? E ela tinha os amigos dela, todo final de semana, né? Às vezes no domingo, eles promoviam um encontro, faziam um churrasquinho, tomavam umas bebidas, e a partir de certa hora, com excesso de bebidas, acabava gerando um certo desregramento. Numa reunião mediúnica qualquer, um espírito se manifesta e o orientador conversando com ele, né, tentando falar para ele das coisas boas, da modificação, né, como que a gente tem que se modificar. E ele diz assim, não, mas eu não quero me modificar. Nem eu, nem a fulana que está aqui. Porque eu me encontro com ela todo final de semana na casa dela. E lá tem bebidas, lá tem comidas, tem desregramentos. Eu me sinto bem lá. Por que eu vou mudar? Eu estou lá para absorver essas energias. Esse ambiente me satisfaz, eu não quero mudar. E aí, o que vocês acham, gente? Saber é importante e fazer. Essa médium, né? O que ela tomou de atitude depois desse episódio? Parou. Ela cortou todas as festas na casa dela. Tem que cortar as festas? Tem que deixar de se reunir? Não. Só tem que fazer coisas saudáveis, né? A gente pode beber? Sim. Pode. Foi proibido pra gente? Não. É conveniente? Né? Não é. Mas pode. Já que você vai beber, não exagera. Né? Toma aquilo que lhe satisfaz e para. Não passa o limite. Ah, mas eu tomo uma cervejinha só, 2 cervejinhas, um uísque. Tá. Mas quando eu desencarnar, eu continuo gostando de cervejinha, do uísque. E aí, eu vou me aproximar de quem gosta da cervejinha e do uísque. Porque eu quero continuar tomando a cervejinha e o uísque. E aí, se eu gosto e eu vou junto com a pessoa que faz isso, eu vou falar para ela assim, toma mais um, não vai fazer nada. Mas um só não faz mal. E aí a pessoa toma mais um. E aí, eu não quero parar de beber. E eu digo assim, não, você está tranquilo ainda, você está bem, vamos tomar mais uma. E eu tomo mais uma. Né? E assim vai. Não é só com a bebida. São vários vícios que a gente adquire. Né? Kardec, quando ele estava fazendo a codificação, todo mundo conhece a história dele, né? Ele também, além de reunir as informações de vários médiuns de várias partes do mundo, ele também realizava reuniões mediúnicas, né? Algumas das médiuns que trabalhavam com ele são muito conhecidas. E, uma certa ocasião, uma delas falou, vai ter reunião mediúnica hoje, eu não vou poder ir. Mas pergunta aos espíritos, né? O que é que está acontecendo e o que eu posso fazer? Porque na minha casa está acontecendo uma série
de coisas estranhas, estão caindo coisas, estão ouvindo barulhos, né? O ambiente não está muito bom. E Kardec perguntou, né? Aí o espírito de São Luís respondeu assim: diga a elas para parar de falar mal da vida dos outros, de fazer maledicências, de agir errado e não fazer o bem, que essas coisas vão cessar. Curto e grosso. Atmosfera que nós criamos. Atraímos espíritos brincalhões? Atraímos as nossas atitudes. Atraímos espíritos bons? Atraímos as nossas atitudes. E atraímos espíritos que têm contas a acertar conosco. Né? E a gente já falou isso uma certa vez aqui sobre obsessão. Né? Como é que a gente faz? Por que a gente tem um obsessor junto com a gente? Porque a gente está atraindo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações. Ah, mas não é só resgate dos nossos erros passados? Também é agravado pela nossa conduta atual. Porque se a gente melhorar agora, devagarinho, eles vão deixando de nos perturbar. Né? À medida que nós vamos criando um ambiente favorável, salutar, de energias, de bem-estar, de atitudes, nós vamos deixando de ser alvo de interesse deles. Mas para isso, a gente tem que começar a pensar sobre as nossas atitudes. Né? Muitas vezes, quando a coisa está ficando feia, aí a gente... O que a gente ouve na casa espírita assim? Oração e... E que é? Oração e ação. Oração e... O que vem junto com a oração? Gratidão. Orar e vigiar. Tá? Aí, os nossos irmãos lá de cima dizem assim, olha, a hora de orar e vigiar já passou. Orar e vigiar é antes de ter o problema. É para não ter. Isso vai acontecer. Quando aconteceu, é porque já passou a hora de orar e vigiar. Agora é hora de agir. Tá? É hora. Ou seja, nós perdemos o bonde já. Então, orar e vigiar é para a nossa proteção. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes, vigiar aquilo que a gente faz no dia a dia, para que a gente não se encontre na situação de ter que pedir mais ajuda. Eu tenho um carro com problema, eu sei que tá para quebrar. Amigo, Roberto, meu carro está para pifar. Você não conhece alguém? Eu quero vender ele. Preciso vender ele urgente antes que ele dê problema. Você gostaria que alguém fizesse isso com você? Não. Mas tem muita gente que faz, não é? Aí depois a gente se pergunta por que as coisas erradas acontecem com a gente. Você está bem? Está vendo como que são as coisas? A gente não faz isso. A gente faz. Não vai falar que a gente não faz, não, a gente faz. Não é só o carro, não, gente. Né? O carro é um negócio aqui, outra coisa. São atitudes pequenas da nossa vida. A gente vive buscando coisas grandiosas. A gente fica pensando nas coisas maravilhosas, mirabolantes, achando que a espiritualidade quer de nós uma coisa sensacional. Então não estamos conseguindo dar um passo de cada vez. Como é que nós vamos fazer alguma coisa sensacional? A gente anda um passo, tropeça, bate a cara no chão, levanta, rala o joelho, dá outro passo, tropeça,
De novo, nós estamos indo assim. Mas nós estamos tendo ferramenta para aprender a evitar esses tropeços. Ou pelo menos cair menos vezes. Né? A não ficar esperando que as coisas aconteçam do jeito que nós gostaríamos. Elas só vão acontecer do jeito que nós gostaríamos se a gente tiver atitude para isso. Não adianta esperar que a espiritualidade vá tomar partido na nossa vida se a gente continuar atraindo os amigos errados. Nós não vamos ser perfeitos? Não, ainda não. Vai demorar muito. Esse mundo que a gente está aqui agora, a gente vive ouvindo falar que nós estamos fazendo uma transformação, que vai deixar de ser de expiação e provas para ser um mundo novo, né? Onde a gente vai ter algumas regalias um pouco maiores, chamado mundo de regeneração. Gente, a pergunta que eu faço é: você acha que nós vamos mudar? Esse mundo vai ser mudado porque nós vamos ser diferentes? Não, gente, o mundo vai continuar igualzinho. Ele só vai ser diferente porque as nossas atitudes vão ser diferentes. E nós vamos permanecer nesse mundo diferente se as nossas atitudes forem diferentes. Nem mais nem menos. Né? Então essa atmosfera que nós vamos criar para esse planeta é diferente do que ela existe hoje. É uma atmosfera em que nós vamos começar a agradecer ao invés de reclamar. Agradecer pelas oportunidades ao invés de reclamar pelos problemas que nós temos. A entender que nós somos seres a caminho da perfeição, ao invés de ficar reclamando que nós estamos rastejando, que nós não temos oportunidades. Se sabotando no seu caso. E acaba se sabotando, né? Sim. Nós precisamos aprender a parar, né, de ter aquela síndrome de coitadinho, né? Nossa, como a gente gosta de ser coitadinho, de ser vítima, de achar que o mundo está contra a gente. Mas a gente não para raciocinar o que está fazendo. Que mundo que nós estamos criando? Que o mundo à nossa volta é reflexo do mundo interior. Ele é do jeito que é. Mas eu só me deparo com aquilo que eu estou preparado para ver. Ele é bom para a Luana? Depende dela. Ele é bom? É? Depende dela. Ele é bom? Ele é ruim para mim? Depende de mim. O mundo não é o mesmo? As pessoas que o compõem não são as mesmas? E por que ele é diferente para um e não para o outro? Porque a nossa atmosfera, a nossa vibração, as nossas condições estão nos levando ao encontro do mundo que nós queremos. E esse mundo, gente, ele não precisa ser compartilhado com muita gente, não. Tá? Ele tem que ser compartilhado primeiro pela gente, né? Para que a gente possa construir alguma coisa. Né? Às vezes a gente reclama do que nos acontece. Né? Aí, por exemplo, você tem um pai de família, ou qualquer pessoa da nossa família que tem uma doença, tem um problema qualquer, e ele não sara. Né? Aí, às vezes, a gente vai na casa espírita, né? E quando não sara no médico, manda para a casa espírita. Né? Na casa espírita cura. Né? Ó, teu mal é espiritual. Você precisa ir na casa espírita, que você deve estar com encosto, com obsessor. Aí você vai lá que resolve.
Mas aí, o sujeito vai na casa espírita e aí ele recebe uma orientação, né? Que ele tem que melhorar as atitudes dele, que ele tem que fazer algumas coisas diferentes, né? E ele fala, nossa, eu gostei. Aí na outra semana ele volta? Não. Né? Aí você tem uma dor, você vai no médico, ele te dá um remédio, você não toma. O médico é ruim, não volto mais lá. Não sabe de nada, me deu remédio, eu não sarei. Mas você tomou, não. A gente recomenda, faz o evangelho no lar. Aí a pessoa fala assim, o que é evangelho no lar? Evangelho no lar é uma reflexão que a gente faz, é um momento de paz, de encontro com Deus, com a espiritualidade, onde nós nos cercamos de boas energias, onde a gente para com as atribulações da nossa vida para se conectar com Deus. E quando a gente para e se conecta com Deus, as coisas boas começam a acontecer. A gente começa a se sentir melhor, mais saudável, mais protegido, as coisas ruins começam a diminuir na nossa vida. Aí, não vai acontecer mais coisa ruim? Vai, mas eu vou entender que faz parte de um processo, né? Aí, nós voltamos então para aquela pessoa da família, né? Tem problema. Aí eu estou tomando o remédio que receitou, mas não está resolvendo. Aí a pessoa tinha problema com bebida, você caçou lá dentro do armário, e aquele litro de pinga que estava ali? Aí você vai procurar, o fulano está bebendo ainda. Aí a pessoa tinha problema com cigarro, e você está usando remédio, aí você vai abrir um armário, tem mais cigarro escondido lá. Aí a pessoa está tendo problema de casa, com a vizinhança inteira, e ela não para de falar mal dos outros, mas o fígado já foi pro vinagre. Né? Ai, não sei por que eu vivo com uma gastrite, gente, estou sempre azedo, né? Nossa, por que será? De onde vem será esse azedume, né? Então, a gente não muda as atitudes. Como é que a gente vai melhorar? Como é que eu vou melhorar a atmosfera que me envolve se eu não mudar? Então, quando a gente vem, às vezes, na casa espírita procurar alguma ajuda, a gente quer o remédio pronto. Né? A gente não quer vir melhorar, a gente não quer vir se esforçar. A gente quer vir e sair daqui, problema resolvido. Puxa vida, essa casa espírita é fraca. Não resolveu o meu problema. Mas não vai resolver nunca. Nem o meu, nem o teu, nem de ninguém. Se você não mudar. Se você não renovar suas atitudes. Se você não melhorar o seu padrão de sentimentos, né? Se a gente continuar amargo ainda. Se a gente não desculpa ninguém. Se a gente não perdoa ninguém. Se a gente se acha sempre ofendido, sempre o problema. Gente, o problema não é do mundo, o problema é nosso. Quando a gente não se encaixa no mundo, tem alguma coisa errada. Mas não é com o mundo, é com a gente. Né? Então, hoje eu não me sinto bem aqui, ou me sinto bem aqui. Amanhã eu não me sinto bem lá, ou eu me sinto bem lá. Mas eu estou indo de encontro com o lugar que eu quero. Eu estou me aproximando de onde eu gosto. Estou me aproximando de onde fala mais no meu coração. Ah, mas ninguém quer coisa ruim para ele. É lógico que não. Mas se o seu coração está cheio de coisa ruim, mesmo você não querendo, você vai se encontrar com as energias que são familiares para você. Não tem como. Né? Ah, mas é culpa de Deus? É castigo de Deus? Não. É escolha nossa, é o caminho que nós temos que seguir ainda. É difícil melhorar? Gente,
eu nem sei se é difícil melhorar ou não. Depende da nossa disposição em tentar. Né? Acho que para saber se é difícil ou não, a gente tem que começar. Né? Fazer diferente. Né? Aí sim a gente vai saber se é difícil ou não. Né? Agora, se você faz uma coisa legal, se você faz uma coisa boa, e você começa, você não precisa de reconhecimento de ninguém, isso é importante, tá? Fazer coisas boas não precisa que as outras pessoas te digam que você fez coisas boas. Porque se você fizer esperando que alguém lá de fora te diga, isso aí eu sinto muito. Mas isso é uma coisinha chamada vaidade, orgulho e muitas outras coisinhas, né, que fazem parte da mesma família. Tá? A gente não está preocupado em melhorar. A gente está preocupado em parecer melhor. Quando a gente está preocupado em melhorar, a gente melhora a si mesmo e não fica preocupado com o que os outros pensam. Né? Quando a gente espera reconhecimento, a gente não está fazendo bem ainda. Mas é um começo? Tudo tem um começo. Né? Ainda assim, melhor do que não fazer nada, né? É a mesma coisa quando se aplica a caridade. Né? A gente fala, existem várias maneiras de fazer caridade. Tudo depende de como você faz. Né? É a mesma coisa com as nossas atitudes. Tem várias formas de você tomar suas atitudes? Tem. Depende de como você vai fazer. Depende do que está dentro do seu coração. Depende de como você está se sentindo. Né? Agora, uma coisa é muito importante na nossa vida. Para mudar esse ambiente nosso. É começar a se entender. Como eu sou? O que eu quero para a minha vida? Né? Que coisas eu quero para a minha vida? Aonde eu quero mudar? Aonde eu preciso mudar? Aonde eu quero melhorar? Aonde eu preciso melhorar? Eu quero melhorar? Aí nós caímos no caso daquele espírito. Eu quero melhorar. Eu quero continuar sofrendo das coisas materiais. Eu gosto de dinheiro, eu gosto de carro, eu gosto de festa. Ok. Alguém vai fazer alguma coisa contra? Escolha. Escolha. Vai demorar para essa pessoa tomar consciência? Eu não sei. Tudo depende do que acontece na vida dela. Alguns de nós conseguem identificar a necessidade de mudança de uma forma mais suave. Outros de nós precisam que aconteça uma coisa muito séria na vida para que a gente tome essa atitude. Né? E aí a gente volta a se lembrar. A hora do orar e vigiar já passou, agora é hora de agir. Né? Porque se nós chegamos no problema, é porque nós não oramos e não agimos antes, não vigiamos. Né? Então, por que a gente não corra, não chegue nessa hora em que a dor bater a nossa porta com mais violência, a gente possa ir mudando aos pouquinhos, né? Esse padrão que a gente quer. Lembrar quem nós queremos que ande ao nosso lado. Né? Aqui a gente tem um ditado que diz assim, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Né? Eu acho que, na verdade, a espiritualidade quer de nós o seguinte: diga quem é, que eu te direi com quem tu andas. Né? Porque é bem assim. Né? Dependendo de como nós somos, nós andamos nas companhias que desejamos. Né? Então não depende das outras, depende da nossa. Gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Eu sinto muito não reproduzir a palestra do nosso amigo, né? Mas o teor foi basicamente isso aqui, que a gente pudesse
eu acho muito importante para a gente possa refletir. Nós estamos numa fase da nossa vida em que nós precisamos pensar. Nós não podemos mais nos deixar levar pelo que os outros fazem. Nós estamos numa fase em que o conhecimento bate à nossa porta. Ele é trazido para nós de todas as formas. Então nós temos que tomar atitudes. Nós não podemos mais ficar protelando, deixando para os outros para mais tarde. Nós não temos mais desculpa para não refletir sobre as nossas atitudes. Nós vamos enganar quem mais? A gente veio, né? Sozinho, né? Não é assim que de vez em quando eu falo lá na casa, né? A gente veio sozinho e volta sozinho. A gente trouxe aquilo que a gente tinha de bagagem de aprendizado, a gente leva o que a gente tem de bagagem de aprendizado que fez aqui. Só. Mais nada. Então, vamos melhorar a nossa, né? Vamos levar um pouquinho mais para lá. Vamos criar um mundo melhor a partir de dentro de nós mesmos. Né? Esse mundo que nós queremos viver, ele tem que começar aqui dentro. Né? E se nós começarmos dentro de nós, com certeza, ele vai se tornar realidade aqui fora. Que Deus abençoe todos nós, esteja conosco sempre, nos orientando, nos guiando, nos indicando o melhor caminho, nos mostrando quais as melhores atitudes, nos conduzindo quando nós estivermos errando, mas acreditando que Ele está ali, nos amparando para que as nossas quedas não sejam tão duras e que nós possamos contar sempre com o apoio das suas mãos caridosas a nos auxiliar para que nos levantemos novamente. Boa noite a todos. Obrigado.